Abra a tua Bíblia e permaneça de pé, vamos ler em reverência, Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 17. Estamos começando hoje uma campanha de 7 domingos desmascarando o inferno. O inferno é cheio de sofisma, é cheio de mentiras, ele é enganador. Ele é o pai da mentira. O que precisa acontecer quando existe uma mentira no pedaço? Que ela seja desmascarada. Você já viveu uma situação assim? Onde montaram o maior conluio, a maior armação, fizeram a maior armadilha em cima de você, em qualquer área que for, na família, no trabalho, enfim, em qualquer lugar, e você, desejoso ou desejosa de uma intervenção para que a calúnia fosse, a mentira fosse desmascarada. Amém? O inimigo, ele é o zero e vezeiro, ele é muito especialidade dele criar esses ambientes, criar essas situações. E nós estamos como igreja hoje aqui para desmascarar essas situações em nome de Jesus. Ele nos libertou, Colossenses capítulo 1, 13 a 17. Ele nos libertou por poder, do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela palavra que já, Senhor Jesus, foi liberada do teu trono e que chega ao nosso coração hoje, para que tenhamos, Senhor Jesus, uma experiência de poder com a tua palavra, para que de fato o diabo, o inferno seja desmascarado, desmantelado, Senhor, com todas as suas mentiras. O pai da mentira é repreendido, meu Deus, e nós vamos ver, Pai, todas as situações voltarem ao equilíbrio do que o Senhor estabeleceu em todas as áreas da nossa vida. Senhor, hoje nós sabemos que saímos das trevas para a Tua luz. Nos faça enxergar e permanecer, Senhor, nessa luz todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor, pode sentar em nome de Jesus. Numa curta meditação estaremos participando da Santa Ceia. Eu estou com a camisa da marcha, vou usar muitas outras vezes. Estamos abrindo as inscrições, pode procurar a pastora Dai lá atrás. Ela está lá atrás? Não, está aqui. É que na hora que você for procurar, você vai procurar, ela vai estar lá atrás, né? Mas inscrição feita precisa ser inscrição incancelável. A gente viveu situações bem delicadas com relação ao O2. Então, é muito bom ir de ônibus, ir todo mundo junto, quem quiser ir antes, claro que também é muito bom também, mas é algo especial. Então, faça a tua reserva já, nós vamos estar anunciando o valor, quanto custa, mas é demais. Quem nunca foi à marcha para Jesus? Levanta a mão. Eu não acredito. As mulheres vão te raptar dessa vez.
Amém, Lu. Ó, a Marta, como tua presbítera, já está. Nossa, vai, é assim, imperdível. Quem mais nunca foi? Levanta a mão. Lindão. Não é à toa que na hora da oração da família eu fui orar com vocês aí, amém? Fala com a pastora, nós vamos todo mundo, vamos marchar para Jesus, amém? Camiseta nós temos também, eu vou trazer domingo que vem, vários tamanhos para vocês poderem ter a camiseta. Voltando para aquilo que o Senhor, Ele quer trazer aos nossos corações. Muitas vezes nós não conhecemos, não entendemos, não reconhecemos que milagre foi esse. Tem tanta gente que busca tantos outros milagres, todos o Senhor pode realizar, mas o maior de todos os milagres continua sendo o milagre da salvação. O cego que Jesus curou, ele voltou a ficar cego. Não, pior, bispo, ele morreu. Você não entendeu? Amém. Vou tentar de novo. O paralítico que Jesus curou, que ele falou, pega a tua cama, né, e leva a tua cama, ele voltou a ficar paralítico? Pior aconteceu, ele morreu. Agora você entendeu, né? Aleluia. Ainda não? Eu tento uma terceira vez. Hein? Morreu andando. Não, velho homem, não. Morreu mesmo. Ele não está vivo hoje para dar o testemunho. Agora caiu a ficha? Eu posso tentar a quarta tentativa. Vamos lá. Ou seja, não tem milagre. O cego deixou, né, de enxergar porque morreu, o paralítico também, enfim, tudo, né, não tem. O único milagre que permanece é que todos eles têm um nome escrito no livro da vida, e quando a gente for para o céu, a gente vai perguntar os detalhes de como as coisas aconteceram. Amém? Nisso, a gente pode entender o que Paulo revela aos Colossenses e diz: presta bem atenção, não é que nós fomos alcançados pelo Senhor. O que ele está dizendo, categoricamente, é que nós pertencíamos e estávamos em um império de trevas. Quando na criação Deus fala, haja luz, e houve luz, quando Ele dividiu a luz, o dia e a noite, quando Ele criou todas as coisas, quando Ele conversou com seu próprio Filho, na criação, como que era a terra? Sem forma, vazia, havia trevas sobre ela. Era literalmente este mundo tenebroso. Era o lugar para onde 1/3 dos anjos que se tornaram anjos caídos, demônios, foram expulsos para essa região. A gente viu o homem indo à lua. Eu queria só saber se ele foi de fato à lua em 1969, por que tinha tanta festa? Alguém, é ignorância mesmo, aconteceu alguma coisa de excepcional? Eles foram em 69 em X meses, agora eles chegaram em X dias. Alguma coisa diferente aconteceu? Ô, gente, responde para mim. Eles foram mais longe. Mas não, 10 quilômetros? 7.000 quilômetros. 7.000 quilômetros é ir para Brasília, voltar, depois ir para Manaus. O que teve de excepcional? Por favor, algum estudioso, me informa. Tinha desaprendido. Perigoso.
Tô prestando atenção. O Lelê vai traduzir línguas estranhas. Tem palavra de revelação acontecendo. Mas sabe o que me chamou a atenção? Nem pousar, pousaram. Daquela vez falaram que pousaram. Hã? Ah, vão. Demorou 55 anos para isso. Aleluia. Enxerga bem. Esse Deus que criou todas essas coisas, Ele arrancou a gente do império das trevas, não demorou esse tempo todo, foi na entrega do seu Filho, e Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Amém? Quando isso acontece, o que Deus espera? Que na criação do homem, e quando Ele colocou e disse para o homem, olha, dá nome para todas essas coisas, tudo isso é Bíblia, tudo isso é a palavra de Deus. Dá nome para todas essas coisas, contempla, você vai sujeitar tudo isso. Você vai dominar. Você já pensou até onde a gente já teria conseguido chegar se não fosse Eva influenciar Adão? Desculpe, mulheres, mas se não fosse Eva influenciar Adão e fazer ele cometer a besteira, amém? Se tudo tivesse, nós já teríamos ido a Marte, estaríamos fazendo acampamento do O2 lá em Marte, estaria tudo muito... Mas quando Deus, Ele divide a história antes de Cristo, depois de Cristo, e Ele coloca sobre o homem essa capacidade de ser enxertado na videira, de não viver mais naquelas trevas, significa que Deus não deseja, de que Deus não quer que o homem incorra na mesma falha, no mesmo erro, deixando de viver para onde Ele nos transportou, que para o reino do Filho do seu amado, e a gente volte a ser influenciado ou habitar em ambientes como o apóstolo ministrou na Santa Ceia. Quantos receberam a ministração da Santa Ceia? Levanta a mão. Quantos viram? Quantos não viram a ministração da Santa Ceia? Levanta a mão. Volta correndo e tenta achar no YouTube, tenta achar nas redes sociais, porque o ambiente espiritual, quem define somos nós. Vocês estão entendendo? Nós vamos desmascarar o inferno, não sendo mais influenciado por esses ambientes. É muito claro que Deus quer hoje colocar em nossas vidas, em nossos corações, porque o inimigo, em todas as situações onde ele anda em derredor, tentando e procurando a quem tragar, ele vai tentar fazer com que o homem que já foi liberto, que foi transportado, que o homem viva em ambientes de trevas. A treva, não existe luz. E hoje, ao ser denunciado, em nome de Jesus, o Senhor não vai apenas trazer a luz, o Senhor vai desmascarar o inferno, aonde o que era oculto vai ser revelado. O Senhor quer desmascarar o inferno, tirando o peso do ambiente. Quantos servos de Deus têm vivido em ambientes de sufoco, ambientes de ansiedade, de angústia, ambientes em que você se encontra completamente pressionado
por aquilo que espiritualmente o Senhor falou. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestes. As trevas, elas sempre vão tentar cercar, influenciar e roubar o privilégio daquele que foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus, ele declarou o quê? Eu sou a luz do mundo. E hoje ele traz a gente, o Senhor, até aqui, não só para que a gente esteja nessa luz. Ele é a luz do mundo. Eu e você precisamos dela. Mas Ele nos traz, não apenas para que nós estejamos nela, mas para que possamos também ser luz. Qual foi a determinação do Senhor? Vós sois sal da terra e luz do mundo. Querido, o Espírito Santo de Deus, Ele quer revestir você de tal maneira hoje, com essa consciência de que fomos transportados, com essa consciência de que Ele é a luz, Jesus é a luz e a minha salvação, a quem temerei? Uma das coisas que mais assola a vida do homem é o medo. O medo do futuro, o medo da morte, o medo da enfermidade, o medo de alguma coisa acontecer com alguém que seja muito importante para você, o medo de não ter condições de sobreviver com uma idade mais avançada em função de recurso. Ou seja, o medo, ele traz o ambiente das trevas e ele rouba aquilo de principal. Não falamos que o maior milagre é o da salvação? E a gente acaba esquecendo desse maior milagre. Por isso que Bispo Abud um dia aprendeu, e não cansa de repetir, de que a diferença entre você e o seu problema é que você é eterno. O teu problema não. Ele vai ter que acabar sendo você eterno. Sabe, esse texto que Paulo esclarece em Colossenses, nós vemos um pouquinho mais adiante e podemos raciocinar em cima disso e começar a reconhecer quem somos e o que precisamos fazer e ser porque somos. No livro de 1 Pedro, você encontra o apóstolo Pedro escrevendo e falando: vós, porém, sois, você pode repetir junto comigo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Você pode responder de novo para você mesmo, para quem está do teu lado: quem você é? Você é o quê? O bispo está pregando em árabe. Vós sois raça eleita. Cara, dá para imaginar alguém como raça eleita, determinada pelo Senhor, que não vive mais nas trevas, foi transportado dela para a sua maravilhosa luz, ficando com medo, sendo vencido pelo medo de qualquer uma dessas coisas que a gente mencionou, ou tantas outras.
O Senhor, Ele está trazendo para mim e para você, essa é a tua verdade. Disseram, eu sempre digo que meu avô falava, você não é pouca porcaria não, você é muita porcaria, ele falava para os netos, né? E todo mundo ria, viu? Eu não sou pouco não, eu sou muita. Eu estou desmascarando o inferno nessa declaração do meu avô, estou brincando, não é nada disso. Mas, se eu não reconhecer, o inimigo vai tripudiar em cima disso. Se você não souber que como raça eleita, como é que define raças? Vamos lá? O árabe, vai. Um dia a Giovana estava vendo um filme, ela tinha acho que uns 10 anos de idade, ela estava vendo um filme na televisão num sábado à tarde, aquele filme bem mal produzido, e era um filme, acho que foi feito por árabes mesmo, porque era uma história no deserto, né, e muito árabe, tinham milhares de figurantes, né, e chegou uma hora ela olhava para mim do lado e ela olhava para a televisão, olhava para mim, olhava para a televisão, e ela ficou várias vezes olhando. Eu falei, que foi, Giovana? Ela falou, não pai, é que se você estivesse lá junto com eles, você seria bonito, pai. Você não entendeu de novo? Ela estava falando que aquela turcalhada toda lá eram muito feios e que eu, perto deles, ia ser o galã do filme. Você entendeu agora? Vocês estão meio difíceis, vocês estão meio lentos para pescar. Como é que você reconhece uma raça? Japonês. Você já falou em japonês, você já não pensa em olho puxadinho? Estou errado, estou certo? Não é? Está definido uma raça. Eu também, quando conhecia, né, isso faz tempo, japonês, faixa preta de karatê, judô, de alguma coisa, porque os caras são, né, famosos por isso. Uma raça, ela possui o quê? Características. Nós precisamos comprovar isso, tendo as características do nosso Deus, do nosso Pai. Fala para quem está do teu lado, fala, você é raça eleita. O DNA de Deus está na tua vida. Apresenta esse DNA no teu dia a dia. E o inferno vai ser desmascarado. A luz vai se sobrepor às trevas, mesmo que as trevas tragam más notícias, tentem te derrubar, tenta te imprimir medo, você vai saber reagir. Apresenta as tuas características de raça eleita. Sacerdócio real. O que é um sacerdote? Aquele que traz o coração de Deus para perto do coração do povo. Um homem é sacerdote da sua casa. Você não existe para outra coisa não, lindão. Não é para você. Você existe para servir. Viu, maridos, homens? As mulheres não falaram nada. Vocês querem que fique ao léu? Quer que fique... O sacerdote, ele leva o coração do povo para perto do coração de Deus. Você é sacerdócio real. Sabe o que Deus está falando? Você tem acesso a mim a qualquer momento. Você gritou por socorro, eu estou aqui para te socorrer, como fiz com Davi, que gritou por socorro na sua angústia. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está fazendo? Está mudando completamente a nossa configuração. Quando você pega o computador e você dá o que nele que deleta tudo, como é que é? Desliga o computador, não é isso. É que você virou línguas estranhas. Suede, por favor, me ajuda. Não é formatado, tem uma outra palavra. Resetar.
Resetar. Você reseta o computador, o que acontece? Ele fica novinho em folha. Lindão, o Espírito Santo está falando para mim e para você. Chegou a hora de dar uma resetada em você. Chegou a hora de zerar e você entender que ambiente nenhum de trevas pode dominar a tua vida. Aliás, chegou a luz dissipa as trevas e nunca o contrário. As trevas influenciam a luz. Eu fiquei meio ofuscado. Levanta em nome de Jesus. Você é raça eleita, apresenta as características do DNA que você tem no mundo espiritual. Você é sacerdócio real. Você tem acesso a qualquer hora, a qualquer momento. A qualquer momento. Que mais? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Oh, meu Deus, sabe aonde a tua luz vai brilhar? Na tua santidade. Bispo, eu não sou tão perfeito assim. As pessoas no trabalho às vezes veem que eu estou perdendo um pouquinho as estribeiras, ou a pessoa... Não está falando para você ser perfeito. Está falando para você ser separado, você ser consagrado. Você viver todos os dias aquilo que a gente viveu aqui, nos quebrantando diante de Deus, pedindo perdão ao Senhor. Em nome de Jesus, apresenta as vestes de santidade. Que mais? Propriedade exclusiva do nosso Deus. Cara, não pode ter trevas, não pode ter influência das trevas, não pode ter nesse mundo qualquer tipo de acesso, qualquer tipo de habilitação. Isso foi quebrado, isso foi cortado. Experimenta, vive isso. Abre a tua boca no meio de situações e você vai ver o Senhor responder a você, não da maneira que você acha, mas da maneira em que a luz vai ser vista em você. As trevas são derrotadas pela luz. Deus me deu hoje pela manhã e o Senhor falou, não vai dar tempo da gente ler e entrar de maneira mais profunda nisso. Mas o seguinte questionamento o Senhor traz para nós, como aconteceu do apóstolo Paulo em Gálatas. Eu vou citar rapidamente, mas fecha essa equação do Senhor, porque você não vai ser reconhecido como aquele que está em trevas, ou aquele que não resistiu às trevas, aquele que foi derrotado pelas trevas, porque o ambiente espiritual que o apóstolo explicou para a gente, ele é claro, ele existe. Você vai fazer a escolha se a tua casa vai ser um ambiente de luz, ou você vai permitir que as trevas tragam todos os conflitos no teu trabalho, nos teus desafios, em todas as coisas. Aí o Senhor me trouxe a seguinte indagação: por que nós estamos vivendo a vida de hoje? Muitas vezes parece que a gente perdeu o controle e que as trevas têm domínio sobre nós em alguma situação, em algumas situações. O que Deus prometeu é que Ele iria revelar. A palavra diz, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Que hoje o Senhor possa trazer para você, e seja nas tuas coisas, sejam em situações que você vive, não vai ter mais nada oculto. O nosso coração precisa ser um livro aberto para o nosso Deus. Eu preciso, como foi falado no momento da oração, rasgar as minhas vestes e rasgar também o meu coração. Porque Paulo, em capítulo 3 de Gálatas, ele faz
a seguinte pergunta: ó insensato, insensato, aquele que não tem bom senso, ó insensatos Gálatas, né? O que aconteceu? E essa interrogação vem para nós. Ó Gálatas insensatos, o que foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Sabe o que o Senhor está falando? Eu não transportei você do império das trevas para o reino do Filho, do seu amado. Eu não coloquei em você essa identidade de raça eleita, nação santa, de povo de propriedade exclusiva de Deus, de sacerdócio real. Eu não coloquei isso em você. O que aconteceu? Que insensatez é essa que vocês retrocederam? E Paulo faz referência àquilo que a igreja de Gálatas estava vivendo e tendo a interferência dos aspectos da lei. E Paulo rasga e fala: não é isso. Ó insensato Gálatas. Mas no capítulo 4 vem um pouco da resposta. Por quê? Porque o texto diz, Paulo escrevendo: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou o momento, fala o teu nome, em que fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amado, você se tornou aquele, em nome de Jesus, que não vive mais de maneira imatura espiritualmente. O menor, a imaturidade, aquilo que aconteceu com a igreja de Gálatas, de retroceder, quem vos induziu? Quem enfeitiçou vocês? Por que esses ambientes de trevas começam a habitar a tua vida? Por que muitos de nós acabamos voltando para fraquezas que já tinham sido vencidas? Em todos os sentidos. O Senhor, quando Ele te transportou, Ele fez você sentir o poder da sua presença, o gozo da sua presença, mas de repente as coisas parecem que retrocederam e começaram a ser remontadas. Ambiente de trevas não é o meu e o teu ambiente. O ambiente da glória de Deus que o apóstolo falou, não tem meio termo, não tem negociação, não tem algo parcial, ou é ou não é. E se é, hoje você vai se levantar e você vai em alto e bom som dizer: inferno, você está desmascarado. Na hora que eu discernir e perceber qualquer tipo de trevas, qualquer tipo, porque a terra era vazia, era sem forma, a terra tinha trevas. Por quê? Porque o Espírito de Deus não habitava ali. Mas o Espírito de Deus foi derramado, o Espírito de Deus, aleluia, foi colocado sobre o homem que Ele criou, foi colocado no seu próprio Filho que se manifestou na capital do engano, na capital do pecado. A morte foi derrotada, Ele ressuscitou, aleluia. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias da vossa vida, aleluia. Ele prometeu: eu vou derramar poder sobre você.
E faz meses que o Senhor falou, a minha igreja precisa de poder. E eu vou te falar como homem de Deus, como servo de Deus, nós precisamos de mais poder. Nós precisamos de mais poder. Nós precisamos dos dons que Ele colocou disponíveis. Nós precisamos de ferver. Querido, o Espírito Santo de Deus tem que estar de tal maneira como raça eleita, como sacerdócio real, como quem não vive em ambiente de trevas, nem é influenciado pelas trevas, mas precisa o Espírito Santo de Deus atuar em nós. Querido, quando a gente for, eu tenho tido o hábito ultimamente de, com quem eu falo, eu já estou propondo oração. Essa semana, o cara que está me ajudando a treinar, ele estava, me acompanhando e ele, de repente, caiu. Pá! O que aconteceu com o cara? O cara ele está sob tratamento, ele está numa situação de labirintite, no meio da academia. A gente ia fazer o quê? Aí eu fui o personal dele. Eu falei, senta aqui, lindão. Aí sentou e a gente começou a clamar a Deus. Ele já está sendo evangelizado, a gente já deu uma Bíblia para ele. Ele está num grupo que todo dia recebe a oração. Pelo menos ele coloca o coraçãozinho, ok. Eu fui ver a oração que eu mandei ontem, 4 pessoas tinham visto a oração, horas depois. Fala comigo, aleluia. Estou obrigando você a ouvir a oração, mas estou dizendo, nós precisamos ser mais espirituais. A gente precisa se quebrantar mais, precisa buscar mais, precisamos desse poder. Embora sendo filho, por ser menor, precisa de tutores. Querido, tem uma herança inteira que Deus quer colocar sobre a igreja, sobre a tua vida. Mas nem eu nem você entregaríamos uma Ferrari 0 km para um filho de 14 anos de idade. Alguém faria isso? Entregaria uma Ferrari 0 km para um filho de 14 anos? Não é nem pelo preço da Ferrari. É porque não há a maturidade, não há leitura. Você vai continuar a deixar que ambiente de trevas te cerquem, você vai continuar aceitando que o inimigo roube uma herança que você tem direito em nome de Jesus. Gálatas 3, Gálatas 4, pula para Gálatas 5, fica de pé. A gente precisa só ter mais cuidado com a palavra de Deus, sabe por quê? Porque nós, em Gálatas 5, tem o esclarecimento completo. Está lá escrito, obras da carne e fruto do Espírito. Quem decide, até o próprio texto revela isso, há um conflito, há uma luta entre a carne e o Espírito. Quem vai decidir quem vence? Eu e você. Não reproduzindo, não assim, aceitando o ambiente de trevas que vai reproduzir as obras da carne. É só você olhar com cuidado. Por quê? Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias,
Feitiçaria, não pensa só, né, em bater tambor, não é só isso não. A palavra de Deus nos ensina e diz que a rebeldia é como feitiçaria. Fala comigo, aleluia. E tem a rebeldia ativa e a rebeldia passiva. Outro dia a gente vai falar com mais detalhes. Libertinagem, idolatrias, feitiçaria, inimizade, rixas. É tão simples, eu só não gosto daquela pessoa. Aquela pessoa me irrita. Vai te curar. Vai buscar a Deus. Vai conhecer o segredo do perdão, do amor. Ninguém vai falar, fala Jeová, só o pastor Carmelito, aleluia. Iras, ciúmes, discórdia, divisões, facções, inveja, bebedeira, orgia e coisas semelhantes a essa, que declaro a vocês, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Lindão, a pregação lá fora, ela está muito fácil para tudo, sabia? A pregação lá fora é pela graça. Claro que é pela graça, não é por nós, não é por merecimento. Mas a porta continua estreita. Nós não podemos brincar com isso, não. A palavra de Deus é fiel. Então, dentro disso, nós temos o fruto do Espírito, com seus gomos, que é, fala para a pessoa que está do teu lado, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que estão em Cristo Jesus crucificaram a carne. Querido, nós vamos orar com você aí mesmo. Eu não vou te chamar aqui à frente, mas a decisão o Senhor está vendo de cada um de nós. Sabe por quê? Porque na condição de tudo que o Senhor falou, que já aconteceu, fomos transportados, você vai viver tantas experiências com Deus, tantos milagres, tantas respostas, vidas serão curadas. Você percebeu? Não dá tempo agora de mapear isso, mas fala de moralidade, de várias coisas que tem uma coisa pessoal, tá certo? Agora tem um montão de coisa que está representada nas obras da carne em relacionamento. Opa! A relação vertical é tão importante quanto a horizontal. O contrário também é verdadeiro. A minha relação horizontal, nas obras da carne, tem um montão de coisa que só acontece no ambiente horizontal. Fala comigo, aleluia. E tem muito do fruto do Espírito que corresponde à minha relação com Deus, mas que também muitas outras. Com quem que eu vou ter bondade? Com quem que eu vou ter domínio próprio? Domínio próprio com Deus. Meu Deus, eu estou conseguindo ter domínio próprio contigo, meu Deus. Domínio próprio com teu irmão, lindão. Com quem que eu vou ter longanimidade? Vou ter longanimidade com Deus. Você sabe o que é longanimidade? Tardio em se irar, tardio. É a natureza de Deus, é a característica dele. Ele está falando para a gente ter com o nosso próximo. Uma pessoa me perguntou lá de São Paulo, falou, bispo, cá para nós, você tem muita paciência com
situações que a gente já viu de forma bem diferente, bispos resolverem. Eu falei, não foi isso que eu recebi? O que eu recebi foi um coração longâmino. Como é que eu vou oferecer outra coisa? Põe a mão no teu coração. Eu vou pedir para um dos oficiais, pastores, Carlos Renato, vamos distribuir a ceia, por favor, em nome de Jesus. Ao tocar na ceia, começa a refletir nisso tudo e fala, Senhor, me perdoe, eu perco tanto tempo me esquecendo ou não me lembrando que o Senhor me transportou, aleluia. E o que Paulo falou aos Colossenses, Pedro fala de uma outra forma, aleluia, na sua epístola, ele declara isso, Senhor, eu não quero me perder no meio de uma situação, aonde eu vou ficar à margem, aonde, Senhor, eu não vou viver integralmente, eu vou deixar que o inferno me engabele, me engane, que o inferno faça com que eu permaneça em ambientes aonde não é a glória que está se manifestando, mas o que está se manifestando são as obras da carne, o que está se manifestando é o medo que me descaracteriza, são as coisas que estão me roubando a plenitude de uma igreja que se levanta, de uma igreja que é poderosa em guerra, de uma igreja, aleluia, que avança. Senhor, faz a obra agora na vida de cada um dos teus filhos. Eu te peço, meu Deus, pastores, vem aqui para frente, erga a tua mão em direção, aleluia, a todo o povo, em nome de Jesus. Vamos, aleluia, nesse momento, não esperar os minutos finais, porque estamos terminando o culto. Vamos esperar, aleluia, que o agir de Deus, em tudo que Ele já ministrou, seja absorvido pelo nosso coração, que eu possa ter, Senhor, memória, que eu possa ter lembrança, que eu possa, Senhor, viver, aleluia, marcas profundas, experiências com Teu Santo Espírito, meu Pai. Oh, Senhor, todo medo é lançado fora, todo ambiente opressor, que eu acabei por engano, ou deixando que me envolvesse, caiu por terra, todas as situações que tentaram impor fraqueza onde eu não consigo deixar de mentir, onde eu não consigo controlar o meu temperamento, onde eu não consigo viver a plenitude desse fruto do Espírito. Senhor, eu estou cancelando, eu estou quebrando, em nome de Jesus. Eu quero ferver da chama da Tua presença, eu quero ter o fogo do Teu Santo Espírito. Fala alto ao meu coração, Senhor. Eu nunca mais quero ser roubado, nunca mais eu quero viver à margem disso que o Senhor convoca a sua igreja, aleluia, para ter, Senhor, a partir de hoje, aleluia, não apenas estar na luz, o Senhor é a luz, mas também, Senhor, para ser luz do mundo, meu Deus, que as minhas ações, reações, que dentro de mim essa luz brilhe, Senhor, e que as pessoas se aproximem, que as pessoas, aleluia, possam testemunhar, que as pessoas digam, eu vejo luz nos teus olhos, eu vejo algo que eu ainda não tive oportunidade de conhecer. Senhor, batiza com Teu Santo Espírito. Se os pastores puderem se mover em direção à igreja, coloca as Tuas mãos, aleluia, abençoa. Vidas para serem batizadas, vidas para serem renovadas, vidas para receberem em nome de Jesus uma unção, que
será a unção dobrada desse ano. Quebranta o teu coração, dissolve agora, rasga de fato as tuas vestes, mas rasga também o teu coração. Seja em nome de Jesus reconhecido, aleluia. Nisso conhecerão quem sois os meus discípulos, se tiver amor uns pelos outros. As pessoas não vão se alimentar do medo que tentou se apoderar de você, desse domínio sujo das trevas, de qualquer retrocesso. O Senhor nos falou isso hoje, não haverá retrocesso. O retrocesso foi estancado agora. O Senhor não está aqui para julgar você, não está aqui para acusar você. O Senhor está aqui para estender a mão e dizer: lembra, filho meu, lembra a primeira vez que você sentiu o gozo da minha presença, lembra a primeira vez aonde o meu Santo Espírito testemunhou, testificou a você, aleluia, que você é a menina dos meus olhos, você é joia preciosa. Eu te chamei para ser amigo, eu te chamei para ser amigo. Visita, Santo Espírito de Deus, incendeia o coração dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Quantos querem essa marca? Quantos querem denunciar o inferno? Quantos querem desmascarar o inferno? Quantos querem que na sua própria vida nada fique oculto, mas que o Espírito Santo possa trazer para você? Quantos querem ser leve, se jogar nos braços do Senhor e ser leve, deixar o Espírito Santo fluir? Se o Espírito Santo falar ao teu coração, vai nessa direção, você vai. Se o Espírito Santo falar ao teu coração, aleluia, perdoa, você vai perdoar, aleluia. Tudo que o Santo Espírito colocar, você vai viver, porque você não é normal, porque você é raça eleita, e as características de Deus Pai estarão em você. Você é sacerdócio real. Pessoas vão ligar para você, você vai conversar sobre Jesus e de repente o Senhor vai te visitar de uma forma tão tremenda. Pessoas vão te procurar e vão pedir socorro para você, vão pedir, aleluia. Faz, aleluia, de novo aquela oração que um dia você fez. Não está ok. Faz de novo. Você vai fazer discípulos, você vai adotar vidas. O Senhor está devolvendo a você a cor e o sabor do Evangelho. Sabe a pessoa que sofre de anorexia? No campo espiritual, muita gente estava sofrendo. Por quê? Porque ambientes que não são ambientes da glória, descrito pelo apóstolo, mas são ambientes onde as trevas tentaram influenciar. Você não faz parte disso, nem tampouco isso tem poder maior do que o poder de Deus. Você é raça eleita, é sacerdócio real, é nação santa, é povo de propriedade exclusiva. Como eu oro, como eu clamo a Deus para a igreja explodir no fogo e na chama do Espírito Santo de Deus, aleluia. As revelações que Deus quer dar, os dons espirituais que o Senhor quer manifestar. Senhor, eu clamo, Pai. É dessa forma que essa cidade vai ser abalada, é dessa forma que nós vamos ver uma reviravolta, porque eu recebi do Senhor também o que vos entreguei.
O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, tomou o cálice e anunciou: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ele sofreu. Ele sofreu como nenhum homem sofreu. Olha para esse símbolo profético, o pão. Olha para ele. E o Espírito Santo vai testificar que ele fez isso com tanto prazer, com tanta alegria, porque ele sabia que seria para você um só seria para você. E foi o suficiente para ele, para apenas um poder nascer de novo, ter essa marca, não viver uma religião, não viver e repetir ritos religiosos, mas todo dia ter um encontro real com Ele. Fala com o Senhor quanto você ama Ele. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, obrigado, Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Comei dele todo. Olha para o irmão que está do teu lado. Fala: eu vejo a luz de Cristo na tua vida. Ele é a luz do mundo. E Ele também te fez luz, sal. E onde você chegar, as trevas vão se dissipar. A igreja, ela é forte. Nós não habitamos mais em ambiente de trevas, nem elas podem interferir na nossa vida. Mas a igreja vai trazer o que estava oculto, para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam libertas. O Senhor vai te realizar tanto com essa verdade. Você habita no reino do Filho, do seu amado. Eu brindo com você um tempo novo, inaugurado por Ele. Eu te amo. Em nome de Jesus, levanta o teu cálice, declara: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida. O meu Redentor vive. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Declara novamente: o meu Redentor, Ele vive, Ele está vivo, Ele me transportou. As trevas foram dissipadas, o inimigo foi desmascarado. A cura vem sobre o povo de Deus. A resposta veio. Bebei dele todo em nome de Jesus. Porque Ele
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Abraça teu irmão. Não há que a minha vida nas mãos do meu Jesus, que vi, quero ver com uma mão só, quero ver com uma mão só, Ele vive, posso crer no amanhã, porque temos que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Alguém tem a capacidade de raptar a Daphne e chamar ela aqui? Ela está no banheiro? Invadam o banheiro, cerquem ela. Ela está no banheiro mesmo? Não? Deixa ela no banheiro, por favor. Enquanto a Daphne está vindo, hoje é aniversário dela, a gente vai orar, amém, pela futura pastora Daphne. Futura pastora Daphne e mãe de mais um menininho. Acho que eu vou apanhar hoje aqui. Enquanto ela está vindo, na semana passada a gente não conseguiu completar a nossa necessidade daquelas 12 pessoas aqui com aquele valor especial que é para a rádio. Vem cá, Daphne. Sobe aqui. Então, eu quero de novo fazer esse apelo para que aquele que o Senhor tocar no coração, que possa participar, que possa trazer, amém? Nós temos compromissos diversos, muito importantes e grandes nesse mês, e entre eles, essas receitas extras que vão cumprir, amém? Parece com você. Ele não ouviu. Levante suas mãos. Senhor, obrigado pela tua filha, tua serva, obrigado por tudo que ela representa para ti e para nós, Senhor, para a sua família, para todos que estão à sua volta. Tu conhece o coração, Senhor, sincero da tua serva, eu te peço. Abre caminhos, abre portas, Senhor, dá um novo ciclo ainda mais feliz com os filhos, Senhor, para tudo aquilo que ela sonhar para eles, Senhor, para ela pessoalmente, para o seu casamento com o pastor Leandro, Senhor, para tudo, ela seja, Senhor, poderosamente marcada, que seja um ano de poderosos testemunhos da saúde, Senhor, e abençoa em tudo, em nome de Jesus, amém, amém. Levante suas mãos, a gente vai dar bênção e canta parabéns, amém? Glória a Deus. E tem hein? Vai ter no último domingo. Tem cantina, pastora? Não? Você sabe por que a gente parou de fazer cantina? Porque saíam daqui para comer pizza, para gastar 100 vezes mais.
Eu magoei, estou brincando, mas a gente precisa que vocês, porque senão sobra, né, tudo, e aí ao invés da cantina participar colaborando, ela dá prejuízo. E tem coisas muito gostosas que são feitas, né? Levante suas mãos. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida hoje e para sempre. Como servo, como ministro do Senhor, te abençoo. Vai em paz. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amo vocês.